Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Espero que estejam bem, espero que estejam firmes com Cristo. Espero que vocês estejam buscando o Senhor, orando mais, lendo mais, porque nós estamos caminhando assim para a reta final de todas as coisas e convém que cada um de nós estejamos assim prontos, prontos para a glória do Senhor quando se manifestar, nós podermos ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai. Amém? Oh, glória! Deus assim abençoe a vida de vocês, amados. Mais uma vez estamos aqui, ainda impedidos de nos reunir nesse culto de oração, mas mesmo distantes, estamos juntos no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. E isso faz toda a diferença. Glória a Deus. Então, mais uma vez, vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor, compartilhando com vocês de algo muito interessante, que é toda a Bíblia, toda ela é interessante. E com isso, a palavra do Senhor nos dará cada dia mais fé, convicção. E eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam valorizando, eu espero que vocês estejam assim, aproveitando esses momentos que o Senhor tem nos dado. Nós estamos debaixo do tempo de Deus. O tempo de Deus é de nós nos consertarmos, o tempo de Deus é nós buscarmos santidade, o tempo de Deus é nós meditarmos mais, melhorar mais o nosso devocional. Como é que está o seu devocional com o Senhor? Tem sido assim mais prolongado? Você tem tido assim mais comunhão com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus tem promovido um devocional mais agradável? Tem que buscar isso, amados. Vocês têm que buscar isso. Vocês não podem deixar passar essa dispensação que nós estamos passando, para esperar o retorno de estarmos com os cultos aqui no presencial. Não, você não pode estar esperando isso, porque Deus está nesses dias promovendo algo no seu ações. Eu já falei isso aqui. A sua casa é a igreja, o seu devocional ali no seu quarto é o altar do Senhor. Você precisa desfrutar da presença dele. E você tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Amém? Então, busque, e que o Espírito Santo de Deus possa falar hoje mais uma vez em seu coração sobre tudo isso que eu acabei de falar. Antes de iniciar, quero falar com vocês a respeito do período de jejum. Nós estamos todos os meses, um grupo de irmãos escolhendo um dia no mês para estar jejuando. E se você é membro dessa congregação e está de fora, você não pode ficar de fora, não pode estar quebrando essa unidade. Então você precisa se juntar, escolher um dia na semana para estar consagrando ao Senhor, para estar orando em devoção ao Senhor, e promovendo isso, nós estaremos nos fortalecendo coletivamente. E isso é extremamente importante, e que o Espírito Santo de Deus tem proposto isso. E eu digo sem medo de errado, a grande maioria da igreja está envolvida nisso. Mas se alguns de vocês não estão, se envolvam. Procure aí a pessoal lá do corpo de exceção, foi onde iniciou esse trabalho de jejum, para que toda a igreja, todos estarmos em jejum, durante todo o mês, desde o dia 1º do mês até o último dia do mês, toda a igreja em jejum, e aí sucessivamente. Pensem, glória a Deus. Quero lhe falar também que agora em agosto, nós estaremos tendo o Congresso da Família. O Ministério da Família já está aí todo organizado, mesmo assim distantes, mas nós vamos ter sim o Congresso da Família. Já foi feito assim várias coisas assim, interessantes que através desse canal vão ser realizados. Você estará sendo ministrado dentro de sua casa. Imagine, todo o Congresso da Família ser feito assim, você ouvindo aí junto com seus familiares, vai ser maravilhoso. Então agora em agosto vai começar o Congresso da Família. Então vão ser ministrações, serão feitas todos os domingos para o Senhor abençoar a sua casa, a sua família. Eu sempre dizia aqui, olha, pense assim no propósito que você queira para a sua casa, para a sua família. Agora em agosto, o Congresso da Família, não perca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, agora vamos ouvir um pouco mais da palavra de Deus. As últimas mensagens, eu tenho buscado trazer para vocês algumas histórias, histórias que tragam assim
uma mensagem, como Jesus fazia. Jesus contava muitas parábolas, né? E dentro dessas parábolas, ele trazia uma mensagem assim forte, né? Para as pessoas que o ouviam. E eu tenho buscado fazer isso nessas últimas mensagens. E hoje eu quero trazer também uma outra história. Só que essa história está na palavra de Deus. É uma história super interessante, muito boa, que eu vou contar ela agora todinha para vocês, e nós vamos extrair dessa história, que foi um fato verídico, poderoso, glorioso, nós vamos extrair os ensinamentos maravilhosos. Amém? Essa história está contida no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e eu quero que você pegue sua Bíblia agora. Que eu não sei se o irmão Vitor vai editar todos os versículos que nós vamos ler aqui agora. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Daniel, no capítulo 2. Eu vou fazer uma introdução daquilo que nós vamos ler, para não ler o capítulo todo. A nação de Israel, ela, em todo o decorrer da sua história, era de altos e baixos. E em um dado momento, né, ela estava, a nação de Israel, que é o povo de Deus, escolhido por Deus, ele se afastou do seu Senhor, se corrompeu mesmo, né, chegou ao ponto de se dividir. A nação de Israel foi dividida passou a ser o reino de Israel e o reino de Judá, né. Diversas complicações aconteceram para acontecer isso, e um fato lastimável. E a própria palavra só diz: todo reino dividido tende a ser assolado. E não deu outra, né? Num dado momento, como eles se afastaram do Senhor, né, o Senhor permitiu que acontecessem muitas coisas com o povo dele. E uma dessas coisas foi o cativeiro em Babilônia. Deus permitiu que a nação de Israel fosse dominada pelos babilônicos. O templo do Senhor foi saqueado, né? E esse templo construído lá em Jerusalém, que fazia parte do reino de Judá, ele foi saqueado e todos os israelitas ali foram levados cativos e outros morreram mesmo, né? E um desses cativos era Daniel, né? E a Bíblia relata que Daniel, ele foi levado para que foi preservada a vida dele, porque viu em Daniel, né, e nos seus companheiros, que eles eram pessoas sábias, pessoas de inteligência. Então o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, quando viu isso, ele preservou a vida de Daniel, e Daniel foi levado cativo mesmo, para a Babilônia, e o rei concedeu a Daniel certo privilégio, porque ele era uma pessoa muito sábia, muito inteligente. Um fato curioso, que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E aí, para Daniel ter um cargo direto assim com o rei, precisava ser naturalizado da nação babilônica. Então mudou o nome de Daniel, que é um nome hebreu, e passou a ser, como é que está aqui escrito, Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Significa Deus principal da Babilônia, protege a sua vida. Veja, Deus, que o nome de Daniel hebreu é Deus é meu juiz, né? Nabucodonosor mudou o nome dele para Beltesazar, que significa Deus principal da Babilônia, protege a sua vida. Veja que loucura, né? Mas o fato é que Daniel deu muito destaque no reino de Babilônia. Era uma pessoa muito prestigiada por causa da sua inteligência, por causa, sabe, de que ele era uma pessoa assim que tinha dons do Senhor. E Deus deu um dom a Daniel, um dom de visão, dom de discernimento, dom de interpretação, né? Tudo isso era ministrado através de Daniel. Então Nabucodonosor aproveitou ele, sabe, e colocou ele num cargo lá e preservou a vida dele e de outros que veio com Daniel. Só que num dado momento, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E diz a palavra de Deus aqui na história, diz que esse sonho perturbou muito o rei.
e ele perdeu o sono naquela angústia, né? Só que ele esqueceu de como era o sonho, e isso ficou martelando na cabeça do rei. E ele aí, sabe, chamou os seus magos, os seus como é que se chama? Aquelas pessoas que estavam ali a seu cargo, que eram pessoas muito ligadas a interpretações, e aí pediu a eles o seguinte: veja que loucura do rei. Ele disse: eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive e a interpretação desse sonho, porque eu não consigo me lembrar o sonho que eu tive e não consigo esquecer de que tive esse sonho, porque eu preciso saber que sonho é esse e a interpretação desse sonho. Aí os magos que o rei Nabucodonosor tinha com ele, né, ficaram: rapaz, Senhor, como vamos saber? Ninguém pode interpretar tal sonho, ninguém pode adivinhar qual foi o sonho que o Senhor teve, para depois então ter a interpretação. E quando eles disseram isso ao rei, o rei ficou muito irado, né? Porque acreditava que aqueles magos haveriam de dizer qual foi o sonho dele e trazer a interpretação. O rei aí baixou um decreto de que ia matar todos eles. E é a partir daí que eu quero compartilhar com vocês com essa leitura. Vamos lá, temos uma leitura maravilhosa para acompanhar. Capítulo 2 de Daniel, versículo 12 em diante. Diz assim: então o rei, que era Nabucodonosor, muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram logo Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, que era o capitão que haveria de mandar matar todos eles, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Todos eles eram lá de Judá, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizemos saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei.
mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos, ao qual há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, uma estátua que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma pragrana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, Ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Você é a cabeça de ouro, Babilônia. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E com os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, mistura-se com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura ao barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada, da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a pedra e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e perfumes suaves.
Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Vamos ficar aqui. Então, queridos, essa é uma história verídica, né? E que a Bíblia nos conta assim de uma forma maravilhosa, e que através dessa história nós temos aqui algumas coisas a serem aprendidas. A primeira delas, quando Daniel se vê numa situação em que a vida dele e dos seus companheiros estavam para ser atingidas, eles seriam exterminados, seriam mortos pelo edito do rei. Foi o que Daniel fez. Ele entrou com providência, dizendo: olha, diga ao rei que me dê algum tempo, que logo eu trarei a ele a resposta do seu sonho. E assim foi feito. Foi dado esse tempo a Daniel. E aí Daniel, foi o que ele fez? Buscou oração. E é isso que tem nos faltado. Nós temos negligenciado na oração, mas Daniel sabia do poder da oração. E aí o versículo 17 diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso aos seus companheiros, que eram homens também de oração, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo. Então, o poder da oração, Daniel convocou os seus companheiros e entraram com intercessão, né? A intercessão ao Senhor por causa do perigo iminente que eles estavam correndo. Então, por isso, nós também precisamos aprender a colocar todas as coisas em oração diante do Senhor, para que Deus possa nos dar direção, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos revele, para que o Senhor entre com providência naquilo que está fugindo do nosso controle e resolver. A oração é poderosa e nos ajuda exatamente a sermos vitoriosos nas nossas dificuldades. Assim, Daniel, sabendo disso, buscou os seus irmãos, né? E é isso que precisamos fazer também. Hoje na igreja temos o corpo de intercessão que ajuda a igreja nas suas dificuldades, e nós precisamos acreditar mesmo que a oração do justo pode muito seus efeitos, como aconteceu, né, com Daniel, onde o Senhor enviou a resposta. O Senhor deu a Daniel a revelação de como foi o sonho, né, que o próprio rei havia esquecido, e da interpretação do sonho. E aí então, depois que vem a resposta de Deus, nós aprendemos outra lição, que é adorar ao Senhor. Foi o que Daniel fez, né? Versículo 20 em diante diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E Daniel continua adorando ao Senhor. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele agradece: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. A alegria de Daniel foi tamanha, sabe? A gente lendo assim, nós não conseguimos compreender nem sentir a maravilha que foi quando Daniel recebeu a revelação de Deus. Nós não podemos, só se nós buscarmos agora mesmo nos colocar no lugar dele. Pense, você sendo já determinado uma sentença sobre você, que você seria exterminado, você seria morto. Imagine o pânico, o terror. E agora, o que fazer? Daniel orou ao Senhor, e o Senhor entrou com providência, deu livramento. A coisa foi tão maravilhosa para Daniel, que ele adorou a Deus dessa forma, engrandeceu ao Senhor dessa forma, e ele ficou maravilhado, juntamente com seus companheiros. Então, a primeira lição: precisamos orar, precisamos interceder. A segunda: precisamos adorar, glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso que nós temos, porque Ele é a resposta para todas as nossas indagações. E a terceira:
A terceira está no capítulo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça e da tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Qual é a lição que nós temos aqui? Que a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma nos engrandecer, nós não podemos nos ensoberbecer diante das virtudes que Deus nos deu. E aqui, essa passagem, o próprio Daniel diz que foi Deus, o Deus dos céus, que revelou os segredos, não foi propriamente Daniel. Daniel ali diante do rei, para se sair bem na vida, poderia dizer: é isso mesmo, eu estou te trazendo a revelação, eu vou lhe dizer qual é o seu sonho, eu vou fazer e acontecer. Mas Daniel, não, negativo. Daniel sabia que as coisas de virtudes que ele tinha, não vinha dele mesmo, vinha do Senhor. Então Daniel fala para o rei que a ele foi revelado. Não veio a revelação dele, foi revelado a ele, a Daniel. E foi revelado por quem? Pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós aprendemos aqui a humildade. Nós não podemos nos engrandecer, nos ensoberbecer por absolutamente nada, porque tudo que temos de bom veio do Senhor, não veio de nós mesmos. E maravilhosa essa lição que Daniel naturalmente se expressa ali diante do rei. Qualquer pessoa normal ali tomaria a glória para si. Qualquer pessoa normal ali haveria, de se ensoberbecer de tal ponto, por estar diante de um rei que haveria de conceder a ele muitas recompensas. Mas Daniel não, de forma nenhuma. Então a outra lição que nós temos aqui é algo maravilhoso. Eu já vim pregando aqui algumas vezes e mostrando a vocês assim que o reino humano está chegando ao fim, porque o homem tem se corrompido, o homem tem, se engrandecido demais, o homem tem sido egoísta demais, e todo esse aparato mundial aí só tem trazido coisas ruins. A consequência desses erros dos homens são essa pandemia que está aí, essas doenças que estão aí, e cada vez mais a gente se surpreende da maldade, da perversidade do ser humano, que mesmo diante dessa situação que nós estamos, ainda tem quem desvie dinheiro, ainda tem que desvie alimento, ainda tem que desvie suprimentos, ainda tem alguém que tire um auxílio para um pobre, a pessoa ainda tira e o pobre fica sem. A gente fica surpreso com tanta maldade. Então eu tenho dito aqui que o reino humano está chegando ao fim, porque Deus estabelecerá o seu reino. E a interpretação do sonho de Daniel mostra exatamente isso. E uma coisa mais interessante ainda, antes que eu leia aqui alguns versículos, é que a história da humanidade mostra isso. A história da humanidade mostra o cumprimento da revelação de Deus através de Daniel, do sonho que Nabucodonosor teve. No versículo 38 diz assim: Daniel interpretando o sonho: e onde quer que habite os filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou, falando do rei Nabucodonosor, que ele é rei de reis, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu é a cabeça de ouro. Aquela estátua que tinha a cabeça de ouro representava Nabucodonosor, que tinha um reino poderoso. E ele aí segue destrinchando: e depois de ti se levantará
outro reino inferior ao teu reino. Veja, Nabucodonosor representa o reino de Babilônia, e a história da humanidade registra isso. Depois do reino da Babilônia veio o reino da Pérsia, que ele diz assim, que depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é o reino da Pérsia. E o terceiro reino é de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aí vem o reino grego, da Grécia. O versículo 40, e o quarto reino será forte como de ferro, é o reino romano, né? Todos esses quatro reinos, Babilônia, Pérsia e Grécia e romano, se estabeleceu e teve um domínio, teve uma influência, conquistou várias outras nações, teve seus destaques, um atrás do outro. E o versículo 41 diz que, e quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Esse aqui agora é o reino atual. É um reino dividido, ou seja, existem nações que são superpotências, como os Estados Unidos, como a Rússia, como o próprio Israel, como a China, e cada um deles tem seus aparatos bélicos. Então, esse lá dos artelhos, que dos pés, na verdade, que são divididos ferro e barro, ou seja, é o reino dividido, que é o mundo exatamente atual. Cada um tem seu poder na sua nação, e não existe um que domine sobre o outro, mas cada um com o seu poder, é o reino atual. E o versículo 44 fala de algo mais maravilhoso ainda, que diz assim: mas nos dias desses reis, ó Deus, no dia desses reis, de todos esses que ele acabou de falar, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Nós estamos falando do reino dos céus, o reino que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer desde quando ele pisou os pés aqui. Ele veio anunciar, e esse reino está prestes a ser estabelecido. Versículo 45: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a interpretação. Ou seja, todos os outros reinos serão totalmente destruídos. Mas pastor, o rei da Babilônia já não foi desfeito lá atrás? Sim, mas a influência desses reinos, tanto o reino da Babilônia, a influência do reino da Pérsia, a influência do reino da Grécia, a influência do reinado romano, atingiu até hoje. Muitos daqueles costumes, muitas daquelas coisas que foram estabelecidas lá atrás, ainda influenciam as nações hoje. Então, com o estabelecimento do reino de Deus, que ele diz assim, com a pedra foi cortada sem mão, e essa pedra foi lançada e destruiu toda a estátua, ou seja, está sendo destruída todos os impérios passados e todas as influências que ainda existem nesses nossos dias, vai ser totalmente destruída, dizimada, porque assim está estabelecendo um novo reino, o reino do Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Esse reino não terá fim, e Ele convida a mim e a você a fazer parte desse reino. Aleluia. E o versículo 47, para concluir, diz assim: respondeu o rei a Davi e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. O resultado de tudo isso, o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado através do jovem Daniel, ao qual o Senhor deu a ele essas virtudes todas, e em momento nenhum ele se ensoberbeceu, em momento nenhum ele achou que por si só poderia resolver. Ele, diante da dificuldade, ele foi para o joelho, ele foi para a oração, ele pediu ajuda em oração aos seus companheiros, e o Senhor deu a ele a vitória. Então, eu e você precisamos nos espelhar muito na vida de Daniel, para que através de nossa vida hoje,
outras pessoas que não conhecem a Deus, assim como o rei Nabucodonosor não conhecia ao Deus de Daniel, possam também conhecer e reconhecer que não há outro Deus a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus Cristo para pôr um fim ao reino humano e estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Eu e você precisamos buscar cada dia mais fazer parte desse reino, e o Senhor Jesus Cristo em breve voltará, e Ele será aquela pedra que foi cortada sem mão para desfazer definitivamente todos os reinos de influência humana que não trouxe benefício nenhum para a solução dos povos, das pessoas. Assim como Deus estabeleceu o seu projeto desde o início da criação, algo maravilhoso, e que, dando liberdade ao homem de expressão, que é o livre-arbítrio, o homem se afastou de Deus, se corrompeu e deu no que deu. Estamos vivendo aí esses dias trabalhosos e difíceis, mas em breve todos esses reinos e essas influências desses reinos serão acabadas, e o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino. Creia nisso, porque Nabucodonosor, um rei poderoso, ele reconheceu que só o Senhor é Deus, e que hoje você também possa reconhecer, ou fazer com que outras pessoas reconheçam através da sua vida, como a vida de Daniel foi um testemunho vivo do poder de Deus. Assim seja a minha e a sua, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e glorioso, eu oro a Ti, Pai Celestial, e glorifico também aqui o Teu nome, por essa história ter sido registrada e hoje chegar ao nosso conhecimento, Senhor. O quanto o Senhor, Pai Celestial, já traçou todas as coisas. E o Senhor, Pai Santo, tem os Teus servos, os Teus escolhidos, Pai Santo, para, Senhor Deus, ministrar aqueles que não conhecem, como Daniel foi levantado para ministrar, Pai Santo, àquele rei, que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O rei que não conhecia a Ti, Senhor, glorificou a Ti. E que nós também, Pai Santo, hoje aqui, que sempre pedimos muita coisa a Ti, Senhor Deus Santo, benefício para nós mesmos, nós possamos ser agraciados com virtudes espirituais, para que, Senhor, através de nós, muitas outras pessoas possam também reconhecer a Ti como único Deus e Senhor das suas vidas. Assim seja abençoado, Pai Santo, todo o Teu povo, toda a Tua igreja, Pai Santo, que está precisando muito, Senhor Deus, despertar para isso, uma vida assim, de uma conduta assim, irrepreensível na Tua presença, e as pessoas glorificaram o Teu nome, Pai, através das nossas vidas, do testemunho que nós vamos, Senhor Deus, a dar a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. No mais, Pai, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Pai, entra com providência, Pai, em todos os problemas que eles estejam passando, Pai, mostra-lhes a Tua glória, abençoa cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Teu grande amor, ó Deus Pai, a graça salvadora do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repousa sobre cada um destes, hoje e sempre. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua sendo bom, Ele continua sendo